Regional FM, programa Ágape Solidário. Bem-vindos e bem-vindas ao Ágape Solidário, um programa do Vicariato Social do Rio de Janeiro, que é apoiado pelo SUSTCOM, Programa Interdisciplinar de Extensão Universitária e Ação Comunitária da PUC-Rio. Eu sou Júlia Pinho, estagiária de comunicação do Departamento de Teologia da PUC-Rio, e apresentando o programa comigo hoje temos o Thiago Cochrane, estagiário de audiovisual do Departamento de Teologia da PUC. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O programa Ágape Solidário dedica esse encontro à 5ª Semana das Comunidades, que está acontecendo na Pastoral Universitária da PUC-Rio. O tema desse ano carrega muitas reflexões e significados: fraternidade e segurança alimentar no Brasil, um diálogo eclesial permanente. Para enriquecer o nosso papo de hoje, convidamos Padre Vileci Vidal, José Carlos dos Santos e o Padre Manangão. Então, boa tarde, gente. Boa tarde, Padre Manangão. Essa semana está sendo uma semana excelente, semana de excelentes palestrantes. E eu gostaria de que o senhor falasse como está sendo essa semana, falasse quais são as novidades, o que o pessoal pode esperar lá da PUC-Rio e desse grande evento, dessa 5ª edição da Semana das Comunidades. Então, essa semana ela começa há muitos anos, né? Pouco antes da pandemia, numa relação entre a Arquidiocese do Rio de Janeiro, num convênio assinado entre a Arquidiocese do Rio e a PUC-Rio. Sim. E com a finalidade de fazer com que as atividades sociais que a Diocese trabalha, né, com quem ela vai atuando nas muitas paróquias da Diocese do Rio, quase 300, a gente tivesse uma experiência mais fortalecida pela academia, pela reflexão acadêmica, e aí fomos em busca da PUC, né? Assinado o convênio, começamos a trabalhar, e desse trabalho vai saindo, num primeiro momento, a dinâmica de atividades nessa chamada Semana das Comunidades, que vocês apresentavam como uma semana, um período em que a realidade vai olhando toda a questão da sustentabilidade das comunidades, né, do desenvolvimento sustentável, economia solidária, o empreendedorismo, a justiça restaurativa e a mediação comunitária, que são os eixos dentro dessa realidade. Sim. E ao longo desses últimos 5 anos, a gente vem vivendo um pouco dessa experiência. Então, sempre a temática dessa semana tem a ver com a campanha da fraternidade, que foi vivenciada no Brasil, sim, no período de campanha, que é o período da Quaresma, e depois dar continuidade a isso sobre a realidade. Cada ano vai se trazendo algumas novidades. Esse ano a novidade, ela brota de um trabalho que o meu antigo vigário episcopal adjunto, né, que era o padre Marcos Vinícius, pároco da paróquia São João Batista lá na Rio das Pedras, e numa relação muito profunda, porque ele era um entusiasta do Padre Cícero, né? E acabou criando a dinâmica de ter um congresso que acabou acontecendo durante a pandemia, e por isso mesmo todo ele online, mas daí vai brotando o relacionamento com a própria diocese, aonde está o santuário e toda a dinâmica da vida do Padre Cícero. Então, esse ano, o tema é fruto da campanha, da fraternidade. Então, a questão da fome, da miséria e da fome, que vai estar presente nas muitas sociedades brasileiras, dos vários grupos, das comunidades, e trazemos a experiência do lidar com isso de alguém da área do Nordeste que tem algo para falar de uma maneira muito clara. Ao longo de toda a semana, isso vai visível, né? E ao longo desse programa, também esses temas vão sendo trazidos para cá, para a nossa reflexão. Sim, com certeza. Então, eu gostaria até de perguntar, boa tarde, como que é o legado do Padre Cícero Romão, como que ele pode influenciar na superação da fome no Nordeste nos dias de hoje? Qual a importância desse legado? Boa tarde a todos os ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando nesse programa. Eu queria inicialmente agradecer pela oportunidade de estar aqui e com um grupo
da cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, e agradecer a acolhida que nós estamos recebendo e essa oportunidade de falar agora, através da Rádio Catedral, para todo o Rio de Janeiro e para o mundo, né? E dizer que nós viemos com um propósito exatamente de cada vez mais estreitar esses laços com a PUC do Rio de Janeiro, com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, no sentido da gente poder fortalecer cada vez mais essa parceria e essa importância, porque aqui no Rio de Janeiro tem muitos nordestinos. Sim. E nesse universo de nordestino, muita gente ainda mantém a sua devoção, a sua admiração, o seu carinho pelo Padre Cícero Romão Batista. Padre Cícero viveu 90 anos de vida, de 1844 a 1934. No próximo ano, nós vamos celebrar os 180 anos do seu nascimento e, ao mesmo tempo, 90 anos da sua morte. Exatamente, o Padre Cícero viveu 90 anos. E, durante esse período da sua vida, 62 foram em Juazeiro do Norte. Foi ele chegou num lugar pobre, miserável, uma pequena vila, um povoado, vocês imaginem naquele tempo, né? E com 32 casas, uma capelinha em ruína, e ali ele começou o seu apostolado, né? Ele tinha aproximadamente 1 ano e 4 meses de padre, né? E ele sentiu um chamado para responder aos apelos daquela realidade daquele tempo. E qual era a realidade que marcava aquele povo? Seca, fome, doenças, e um povo que estava abandonado socialmente, com muitas precariedades. E um dos fatores que era muito forte naquele momento era que o Padre Cícero teve que conviver com isso, um período muito forte de seca. E o que é que a seca representa? É precariedade na alimentação, no higiene. Isso provoca doenças, né? E aí o Padre Cícero, ele começou a acolher e a receber as pessoas que vinham em busca dele à procura de quê? De pão, trabalho e saúde. E aí o Padre Cícero começou então a responder acolher as pessoas. E aí ele foi indicando, criando algumas ações, uma rede de ações que pudesse responder a esse tempo. Então ele começou apontando, aconselhando as pessoas a plantar, a cultivar a mandioca para poder aliviar e saciar a sua fome. Ele começou a oferecer a oportunidade das pessoas trabalharem. E aí tem várias ações dele, como por exemplo uma fábrica de relógio, né? Começou a levar as pessoas a ir para cima da serra, lá da Chapada do Araripe, para as pessoas cultivarem outras, diversificar um pouco a produção, porque apenas plantar o arroz não dava, né? Ele foi também incentivando a formação de pequenas comunidades agrícolas, que elas pudessem viver da oração, do trabalho e da caridade. Então, essa rede de ações do Padre Cícero foi que eu acho que é o grande legado que ele pode nos deixar hoje, né? E ele tem algo que me parece que é muito importante e está relacionado com a questão da fome. A persistência. Ele nunca desistiu nem desanimou as pessoas que estavam em torno dele, tá certo? E a compaixão. Ele sentia compaixão daquelas pessoas que estavam vivendo o sofrimento, de não ter condições necessárias de vida. E essa compaixão do Padre Cícero, ela se dá não no sentido de vendo aquele povo pobre, sertanejo, que chegava perto dele, de apenas sentir pena, sentir dó, o coitadinho, não. Ele tinha um impulso interior muito forte, se sensibilizava com a dor daquelas pessoas e ele procurou um meio de ajudar aquelas pessoas a sair daquela situação e encontrar uma vida melhor. É interessante mesmo. É muito disso que vocês estão falando na palestra lá da PUC Rio. É muito dessa importância de ajudar, que vemos falta muita condição básica para muitas pessoas. E esse legado do Padre Cícero é importante hoje, é importante amanhã. Então eu gostaria até de fazer uma outra pergunta. De que forma podemos articular esses esforços, né, entre a religiosidade popular e a busca por segurança alimentar? Então, eu sou o Padre Vilecê, da Diocese de Crato. Também estou participando da Semana das Comunidades. E nós podemos organizar essa
combate à fome de uma forma muito criteriosa, no sentido de saber que é preciso organização. E aí a gente fala da organização que houve do Caldeirão do Beato Zé Lourenço, que é uma experiência de reforma agrária popular que é marcada pela espiritualidade do romeiro. Sim. E o Padre Cícero, ele, nesse seu modo de evangelização, ele trouxe uma experiência, ele afirma uma experiência de beatos, onde os beatos se organizam, são acompanhados por ele, e esses beatos vão ser aqueles que vão coordenar as atividades nas comunidades por onde ele andou organizando lá no Cariri, o qual o Zé Carlos já mencionou. Então, organiza comunidades camponesas com aqueles que chegam a Juazeiro à busca de trabalho, de moradia, e aí ele, a organização das comunidades, nas suas próprias terras, nas terras da Chapada do Araripe, que eram terras do governo, e lá as comunidades vão se instalando sobre a orientação de um beato. E dentro dessa orientação surge o Caldeirão do Beato Zé Lourenço, uma comunidade que, dentre essas comunidades, aqui se trouxe uma experiência muito firme de resistência, onde as pessoas que lá moravam são pessoas que também passavam por situações de fome, de miséria, era expulsa do campo, porque nas épocas das secas, os fazendeiros não tinham como alimentar a sua gente e dispensavam. Então, eles arribavam para o Cariri, que era uma terra marcada por fertilidade, e em busca dessa terra, o que motivava também era o fenômeno do milagre da hóstia, onde a Beata Maria de Araújo é a beata na qual a hóstia se transformou em sangue. Isso é uma notícia que se espalha no sertão, e o sertanejo encantado vê no Juazeiro uma perspectiva de futuro, a terra prometida aos nordestinos. E à medida que vão chegando, o Padre Cícero, nessa sua organização, ele pede no primeiro momento, Zé Lourenço é um dos que também vai para Juazeiro. Lá ele tem assim esse entrosamento com o Padre Cícero. O Padre Cícero fica muito encantado com a pessoa do Zé Lourenço e faz dele um beato. Manda arrendar uma terra que arrendou e passou alguns anos nessa terra com famílias romeiras, faz uma experiência de produzir tudo e toda a produção ser dividida conforme a necessidade de cada família. E essa experiência, depois o proprietário da terra, vendo que está prosperando muito e está, de certa forma, trazendo um questionamento ou esvaziando as fazendas que se tem na região, então ele resolve vender a propriedade, exatamente para dar fim a essa experiência do beato. E aí o Padre Cícero depois manda que ele vá para suas terras numa propriedade chamada Caldeirão, e lá nessa propriedade ele começa todo um trabalho, a experiência de orientação que o Padre Cícero tem no Juazeiro, de fazer de cada casa um oratório e uma oficina, onde no quintal da casa era uma oficina que se fazia de produção artesanal, seja do material primo, da questão do barro, da flandragem, e outros mais, couro. E aí desse material vai se produzindo sapato, vai se produzindo artigo de couros, artigo de gesso, artigo de barro. E essa experiência ela entra no Caldeirão numa forma de produzir aquilo que é preciso para a sobrevivência das famílias lá. Pouco se compra de necessário para o Caldeirão, porque tudo é produzido, até o tecido da roupa. E dessa produção vai se firmando também uma atividade agrícola, com a experiência que tem cada camponês que vem de Alagoas, que vem de Pernambuco, que vem da Paraíba e de diversas localidades. Essa diversidade de experiência de um povo que também é marcado pela questão da escravidão, né? O povo negro
se junta a uma cultura do povo dos índios cariris, e essa miscigenação, essa mistura de raça, traz também um saber. E esse saber é um saber de arte culinário, é um saber de medicina popular, é um saber de produzir artigos que são necessários no dia a dia, como a panela de barro, o pote, o sapato, a bota, produção do próprio instrumento de trabalho, como a foice, a enxada, etc. E essa experiência ela prospera de tal forma que o caldeirão torna-se um espaço de abundância. Sim, diversidades. E eu lembro que muito que você falou na palestra de ontem, Sim. Que esse caldeirão serviu na ajuda da seca e também ajudou para se prevenir quando viesse a próxima seca. Isso, Então, porque tudo que se produzia era armazenado. Sim. Né? Se tirava se dividia conforme a necessidade da comunidade. E aí essa comunidade, ela prospera e fica vamos dizer assim, torna-se uma experiência de uma reforma agrária popular, que isso também ajuda ao movimento dos sem terra vamos dizer assim, a discutir como organizar uma comunidade, um assentamento dessa comunidade, do caldeirão. Depois, já no final do século XIX, do século XX, melhor dizendo, surge a comunidade do assentamento 10 de abril. Trabalhadores vão ocupar o espaço. Na ocupação desse espaço, há uma negociação com o Estado para eles não ficarem lá, porque lá há um projeto de se tornar um patrimônio, memorial, histórico-cultural, né? Então, resgatar essa história, uma forma de resgatar essa história, e eles vão para uma propriedade próxima do caldeirão. E aí é onde a gente começa a fazer um estudo, uma pesquisa de como vai se refazendo o campesinato no sertão, como que vai se refazendo o campesinato nesse território do Cariri, a partir da experiência do caldeirão. Trabalhadores que viviam sobre as garras do patrão, agora são protagonistas numa terra que faz produzir e ninguém passa fome, e também não há esse espírito capitalista do consumo. Tudo era de todos, todo mundo satisfeito, e diz, não há por que deixar essa terra quando há união e o que comer. Sim. Então o alimento, ele tornou-se algo muito precioso, sagrado, onde alimenta o corpo e alimenta a alma, porque é uma produção que se faz com muito gosto e ninguém passa mais necessidade. A experiência da fome faz com que eles vejam o caldeirão como o paraíso, a terra prometida, aquilo que realmente se sonhava. Então, esse caldeirão, ele vai se desenvolvendo e os trabalhadores vão se envolvendo com o jeito de se organizar, de tal forma que nos dá hoje perspectiva de organização social, de como nós podemos fazer a convivência com o semiárido na luta contra a fome. Sim. Então, essa discussão é uma discussão dos movimentos sociais da nossa região, onde a gente vai fazendo a discussão política da convivência com o semiárido. Então, perfeito, essa história continua aí, pessoal, que daqui a pouco a gente vai voltar com mais notícia e mais informação. Até o próximo bloco. Estamos apresentando Ágape.
voltamos a apresentar Ágape Solidário. Voltamos com Ágape Solidário e continuando um pouquinho o papo sobre o caldeirão que o Padre Vilesi estava comentando. Explica pra gente o que seria, por que o nome caldeirão, por favor? Olha, o nome caldeirão, antes, essa terra é uma terra de herança. Uhum. Essas terras de herança, elas pertenciam ao Padre Cícero Romão Batista. E o Padre Cícero manda para essas terras do caldeirão, onde antes era chamado terra, caldeirão dos jesuítas, porque na perseguição pombalina, que é uma perseguição que se dá em Recife, esses padres fogem para o Ceará e vão se esconder lá nesse caldeirão, e lá eles morrem de fome, porque é um lugar deserto e que não havia habitação nenhuma. Depois que o beato se instala no caldeirão, ele vai como beato já reconhecido, porque quando ele sai das terras que ele estava trabalhando numa terra arrendada, ele sai e não há nenhuma forma de indenização do trabalho que ele fez lá, de plantações, de frutas, Sim. de pastagem, de cercas, de casas construídas. Ele sai simplesmente sem nenhuma indenização. Voltando para o Juazeiro, com as famílias que lá estavam com ele ganha a fama de santo, um homem santo, porque não tem esse espírito de afirmar um conflito, né? Por conta disso. E na paz, ele sai na paz, ele quer a paz, e então é reconhecido como Beato Zé Lourenço. Quando ele chega no caldeirão, essa terra, essa comunidade, não era uma comunidade, vai se formando comunidade com o povo que lá chega. O povo começa a chamar de terra do caldeirão da Santa Cruz, porque ele era um beato e ele todos os dias tinha a penitência de rezar, conduzindo uma cruz no final do dia, e aqueles que moravam com ele também acompanhavam na oração. E aí vem essa afirmação: lugar é uma comunidade de oração, trabalho e caridade, onde essa caridade eles chamam de lugar, trocam por abundância, porque não se trata mais de fazer caridade, se trata de usufruir da abundância do fruto do trabalho. Sim, sim. E então chama-se comunidade Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, por ser um lugar deserto, onde não há vamos dizer assim, vizinhança, pessoas outras além deles. E Caldeirão é um lugar onde tem um riacho de pedras. Essas pedras têm grandes tanques de água, grandes tanques que com o inverno enche-se de água. Essas águas são água que se sustenta durante o ano todo. Então são caldeirões de água, de pedra de água. Sim. Então o nome caldeirão vem disso. Então Caldeirão da Santa Cruz, por causa da cruz do beato, e depois por força do lugar onde estavam, que é deserto. E nessa comunidade, como eu vinha falando, tem toda essa organização, e essa organização começa a ser olhada depois da morte do Padre Cícero. Aí a comunidade ela não se sustenta porque é perseguida. A própria diocese se articulou com o Estado de dar fim a essa comunidade, dizendo que é uma comunidade, sendo acusada de comunidade comunista. Olha, uma comunidade comunista que reza. É uma coisa, é mais uma comunidade semelhante às comunidades dos primeiros cristãos. Essa leitura, ela não foi feita com a comunidade. E por força disso, a comunidade torna-se vítima de uma perseguição. O Estado articula a destruição do caldeirão em 1936, onde uma expedição de soldados militares com fuzileiros chega na comunidade, manda que todo mundo volte para seus estados. A comunidade reage e leve seus pertences. E a comunidade reage e diz: olha, nós não temos como levar, porque aqui tudo é de todos, ninguém possui nada aqui. Então, se a gente tem que sair sem nada. Então eles saqueiam essa comunidade, porque aqui eram muitas coisas de valor existia na comunidade. Os moradores saem sem levar nada do caldeirão. Uma boa parte é presa e levada para Fortaleza. Outra parte foge
com o beato para a Chapada do Araripe, num local chamado Mata dos Cavalos. Eles destroem todas as casas, toda a plantação, soltam os animais e dá fim à comunidade. Depois, eles começam vamos dizer assim, a articular a destruição desse povo que estava com o beato lá na Mata dos Cavalos, com uma reação de que possa nascer uma nova comunidade com esses lá, e há uma destruição em 10 de maio de 1937. Acontece um bombardeio aéreo de bombas caseiras mesmo, mas esse é tido como o primeiro bombardeio aéreo acontecido no Brasil, e há um confronto de 200 soldados com o povo do Caldeirão. E desse confronto, no primeiro momento, morre o tenente-coronel, que é um dos beatos, com seu povo, consegue destruir, tirar a vida desse tenente. Do lado dos beatos morrem 5, e depois eles perseguem a comunidade, descobrem onde está essa comunidade, perseguem, e há uma matança de em torno de 700 pessoas. E aí, mas o beato não morreu. Uhum. Depois ele tenta se organizar, voltar para o Caldeirão, ele consegue a indenização do Caldeirão, há um acordo de que ele não deve ficar lá, e ele depois foge para o Exu, e lá no Exu começa uma nova experiência, onde essa experiência dura pouco e vem a morte do beato. Então, assim foi o que se deu a história do Caldeirão. E hoje nós tentamos fazer com que o Ecos do Caldeirão, ele aconteça na vida das comunidades eclesiais de base, da organização, sim, das pastorais sociais, sobretudo da Pastoral da Terra, e na vida dos movimentos sociais, as forças vivas da região, que estão ligadas ao acompanhamento de projetos de convivência com o semiárido na região do Cariri. É muito, muito interessante essa história que o senhor trouxe, porque traz uma reflexão pra gente. Assim, o Estado, ele não deu assistência nenhuma para essas pessoas, ele banalizou a miséria, e aí quando essas pessoas se reuniram para se fortalecer, para conseguir, né, viver ali e se desenvolver, ele vem e tira tudo. Isso, eles começam chamando o Caldeirão de um novo Canudos, e aí, sim, já tem a perseguição da República a Canudos, já tem a destruição de Canudos, uhum, e agora esse novo Canudos deve ser destruído também, porque para eles é uma ameaça ao Estado, sobretudo o Estado republicano, porque vem de uma organização social, são trabalhadores camponeses, pessoas acusadas de analfabetas, fanáticas, e dentro desse desprezo por esse povo, eles também desprezam o saber desse povo, a organização social desse povo. Mas aí está o legado do Caldeirão, que serve para ser tema de discussão de segurança alimentar hoje na PUC do Rio de Janeiro. Isso aí, na Semana das Comunidades. Agora, para o nosso segundo convidado, para ele falar mais um pouquinho, queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o que seria o milagre da Romaria. Da hóstia. Desculpa, confundi os temas. Mas queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente entender melhor, o pessoal de casa conhecer também, enfim, essa história. Bem, eu queria primeiramente dizer que Juazeiro, Padre Murilo, foi um padre que viveu lá há muito tempo. Ele disse uma frase que é muito significativa a gente trazer aqui. Juazeiro tem pouca geografia e muita história. Uhum. É um município que tem 249 quilômetros quadrados, mas tem muita história para contar, pelo que vocês já estão percebendo. E uma dessas histórias é exatamente o que aconteceu há 134 anos atrás. Era um ano de seca, 1889, e no dia 1º de março daquele ano, após uma noite, existia naquela comunidade o Padre Cicero Capelão, e existia um grupo de beatas. Beatas eram as mulheres que viviam
só da oração, pessoas místicas, vivia do trabalho, era pessoa que era costureira, pessoas que cuidavam de culinária, né? Vivia com suas famílias e vivia da oração. E então elas assumiam, né, essa consagração. E elas tinham fortemente com isso a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que o próprio Padre Cícero criou o apostolado da oração naquela comunidade. E aí, naquele dia, na amanhecer daquele dia, após o Padre Cícero estar confessando as pessoas e elas estando em vigília, exatamente rezando pelo flagelo da seca, que era muito grande naquela época, pessoas morrendo, as pessoas passando fome e tudo, o Padre Cícero vai, se dirige a elas, e no momento que ele dá a comunhão, não foi na missa, foi um momento da comunhão, depois da vigília. Então, há um derramamento de sangue da hóstia sagrada na boca da Beata Maria Madalena do Espírito Santo Araújo, a conhecida Maria de Araújo. E este fenômeno, então, continuou acontecendo durante aproximadamente 2 anos, com o Padre Cícero e sem o Padre Cícero, porque a partir daí iniciou também um processo chamado a questão religiosa do Juazeiro. Durante 10 anos, de 1889 a 1898, então começou a ter um período muito forte de conflito entre o Padre Cícero, né, capelão, e o bispo Dom Joaquim, que era o bispo do Ceará. Na época só tinha a diocese do Ceará naquele período. E esse período de conflito se deu exatamente porque o bispo condenou os fenômenos, né? E houve uma sucessão de fatos, né? Como, por exemplo, a realização, ele instituiu uma primeira comissão, o bispo, para avaliar o fenômeno. A comissão reconheceu que tratava-se de um fenômeno sobrenatural. O bispo não ficou satisfeito com o relatório da comissão, nomeou outra, que passou apenas uma semana em Juazeiro, já com o propósito de negar tudo. Veio um período de suspensão das ordens sacerdotais do Padre Cícero. Padre Cícero foi, ele era antes vigário, né, de uma cidade lá próxima chamada Caririaçu, e foi então destituído dessa função. E depois veio um conjunto, né, foi se dando durante todo esse período de suspensão, perseguição. E, ao mesmo tempo, o Padre Cícero foi a Roma, né? Recebeu a absolvição, né, do Santo Ofício, né? E aí, o bispo Dom Joaquim não aceitou. E aí, então, teve todo esse processo da questão religiosa, que tem muita história por aí, que não dá pra gente detalhar melhor. Mas eu queria dizer uma coisa. Acontece que no mesmo ano que aconteceu o fenômeno, aconteceu em março, quando foi no dia 7 de julho, no primeiro domingo daquele ano, de 1889, existia a festa, o padre aqui pode até me ajudar, da festa do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. E nesse dia, então, o reitor do seminário do Crato, o Monsenhor Francisco Monteiro, mobilizou 3.000 pessoas da cidade do Crato, cidade vizinha, e conduziu até o Juazeiro, fazendo a primeira romaria. E neste dia, o Padre Cícero acolheu e teve uma celebração da missa, é considerada a primeira romaria. E nesse dia, o Monsenhor Francisco Monteiro subiu no púlpito da igreja, do altar, e fez um discurso, uma homilia, vamos dizer assim, muito forte, reconhecendo que aqueles fatos que tinham acontecido era um milagre do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Isso inquietou e angustiou o Padre Cícero, porque ele acreditava que isso seria um sinal de Deus. Naquele lugar, naquele sertão pobre, miserável, Deus tinha se revelado daquela forma. Por outro lado, ele ficou angustiado porque não saberia que ia ter consequências da reação do bispo. E foi o que deu, né? Sim. Tá? E aí se desdobrou todos esses fenômenos, e a partir desse momento se iniciou o processo de romaria a Juazeiro. Uma das atitudes, né, que a igreja impôs ao Padre Cícero, né, o bispo, foi silêncio. E o Padre Cícero obedeceu profundamente isso, né? Então se estabeleceu o silêncio total a respeito disso. Aqui não se fala mais sobre isso, porque a igreja, né, meus superiores, as autoridades não querem. Ao Padre Cícero, mesmo suspenso e tudo, ele obedeceu todas aquela questão toda disciplinar que foi adotada. No entanto, começou aí também um grande movimento popular,
das romarias, né, a Juazeiro. Então começou muitos nordestinos, povo pobre e tudo. E aí houve um deslocamento, vamos dizer assim. Como o Padre Cícero pediu para silenciar a respeito disso, as pessoas não falavam. Mas as pessoas começaram a se sentir atraídas fortemente pelo Padre Cícero. Pelo acolhimento, pelo aconselhamento, para as pessoas reconhecerem um homem que estava sendo perseguido, injustiçado. Sim. E reconhecerem até ele como um pai, um orientador, até um patriarca, um conselheiro, alguém que fez um milagre, fazia milagre nas suas vidas. E aí se começou então todo esse processo das romarias. As romarias transcorreram durante todo esse período, né? Desde aquele período até hoje. E durante o período é importante fazer um registro que num determinado momento, quando o Padre Cícero volta de Roma, absolvido por Roma, que é quando ele chegou no Brasil de volta, ele foi mostrar o documento ao bispo, o bispo não aceitou, continuou punindo, né? Mas ele continuou. E aí ele obedeceu, só que aconteceu um fato interessante. Durante 25 anos, padre, aquela comunidade ela ficou desassistida religiosamente. E durante 25 anos a igreja ficou fechada, as pessoas não tinham os sacramentos, muitas pessoas morreram sem unção dos enfermos, e diante de tudo isso, tendo um padre naquela vila, que era o Padre Cícero Romão Batista, né? Mas suspenso das ordens, obedecia rigorosamente as determinações que era a suspensão das ordens sacerdotais. Então nós temos aqui diante de um grande movimento que vai se formando, um movimento popular, fortemente marcado pela religiosidade popular, do povo nordestino, que faz sua devoção, tem essa admiração pelo Padre Cícero, e acontece um outro fato importante, que as pessoas agora desejam também morar em Juazeiro. Então, quer dizer, aí Juazeiro vai se caracterizando por um lugar sagrado, as pessoas reconhecem no seu imaginário como um território sagrado, começa a fazer a romaria e faz o seu próprio roteiro, né? E o Padre Cícero fica em sua casa, acolhendo e recebendo e seguindo, não desobedeceu à igreja, né? Não formou uma nova religião, né? E aí ele viu as possibilidades de poder ajudar. Como ele estava suspenso das ordens sacerdotais e o povo desassistido, ele resolveu então também ingressar na política. A política foi um meio que ele encontrou na possibilidade da luta permanente dele para que ele pudesse ser reabilitado, né? Voltar a exercer a sua função sacerdotal, o seu ministério sacerdotal. E aí, com isso, a cidade, a vila, o povoado começou a crescer muita gente. Tem um determinado momento que o distrito, o povoado era maior do que o município, a sede do município, que era Crato. E aí houve uma luta muito grande pela independência. Ele conquistou com um grupo, não foi ele sozinho, mas com um grupo de pessoas, conquistou a independência de Juazeiro, a emancipação política. Juazeiro, depois que se tornou independente do Crato, começou a ter um conflito para quem seria o primeiro prefeito. Aí a cidade ia começar com a guerra, muita gente querendo, aqueles que lutaram pela independência queria. Padre Cícero vai ser prefeito para pacificar a situação, que ele era a única personalidade que unificava aquilo ali, e aí ele foi lutando pelo Juazeiro. Eu diria dizer o seguinte, de todo esse processo: em Padre Cícero a gente vai encontrar como um homem profundamente marcado por ser de decisão. Ele toma decisão. E 3 decisões importantes ele tomou na vida. Eu acho que eu estou aqui diante de 2 padres que sabem que uma das coisas importantes na vida da pessoa humana é a decisão que você assume. E ele tomou 3 decisões. Primeiro, a decisão de morar em Juazeiro. Tá certo? Ele sentiu o chamado, e ele reconhecia que era um chamado de Deus. Inclusive tem um sonho que ele teve, que Jesus apareceu para ele e pediu para ele tomar de conta daquele povo. Então isso foi uma coisa importante. Segundo, decisão, ele acreditou que aquilo que aconteceu, esse fenômeno que aconteceu, foi um sinal de Deus naquele sertão do Ceará. E terceiro, tá certo, que eu acho que é muito importante, ele decidiu lutar pelo Juazeiro e pelo povo que vivia ali. São muitas histórias, muitas reflexões. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos a
voltamos a apresentar Ágape Solidário. Voltamos com o programa Ágape Solidário. Agora, no terceiro bloco, a gente tem aqui para conversar mais um pouquinho sobre a 5ª Semana das Comunidades, Andréia Paiva, Angelita Koller e Frei Garcia. Voltando para o tema, eu queria perguntar, Andréia, para você, como a dimensão social e teológica da fome se entrelaça com essa busca pela fraternidade? São dimensões, né, que não se separam, né? E a gente está, ao longo desses dias, desde segunda-feira, percebendo assim como é que a gente acertou no alvo quando a gente pensou esse tema, porque desde 2020 a gente vem, a partir da PUC e essa aproximação com o Juazeiro, a gente fez um simpósio, né, por ocasião dos 150 anos de sacerdócio, eu acho, do Padre Cícero. E foi um simpósio organizado para ser presencial e não foi por conta da pandemia. E eu fiquei extremamente impactada quando eu vi a irmã Nete falando sobre os romeus. Eu fiquei muito impactada porque eu sou filha de nordestinos. Meu pai do interior do Ceará, minha mãe do interior de Sergipe. E eu tinha sempre no meu imaginário da infância as pessoas falando sobre o Padre Cícero, essa maneira carinhosa, o padinho, uma coisa muito devocional. Mas nesse simpósio eu descobri que eu não sabia absolutamente nada da pessoa do Padre Cícero, sendo filha de nordestinos. E aí eu fiz uma reflexão. Eu sou uma pessoa, tenho 58 anos hoje, a minha vida inteira eu estudei em escola pública e em nenhum momento eu ouvi falar da história do Nordeste como eu ouvi naquele simpósio. Então a gente começou a ficar muito inquieto com isso. Como nós, dentro do convênio, né, da PUC com a Arquidiocese, a gente sempre pega o tema da campanha da fraternidade ou outras orientações da CNBB, a gente falou, poxa, isso pega bem, vamos ver. E eu e Tânia Ramos fomos a Juazeiro, num simpósio que teve esse ano, e a gente pôde fazer esse mergulho de estar nesse lugar, construído a partir dessa história, que nós brasileiros não conhecemos, infelizmente. Sim. Não, isso não está nos livros, né? Mesmo eu sendo filha de nordestinos, eu não tinha a dimensão completa do Nordeste. A gente tem essa ideia. Não, as pessoas olham para o Nordeste como se fosse um lugar de escassez. Mas o Nordeste não é um lugar de escassez, é um lugar da criatividade, da cultura, da diversidade, da valorização da vida. Então, por isso, eu penso que a gente acertou no alvo, porque a gente foi conversando com diversos departamentos, né? Hoje a gente teve uma mesa maravilhosa, onde o professor Marcelo Mota colocou um pouco a perspectiva geológica, geográfica, por que Cariri é daquele jeito, né? Enfim. E com isso a gente aprende que é muito necessário esse diálogo contínuo para que a gente entenda cada vez mais o que é o Nordeste e como o Nordeste pode nos ensinar. Com certeza. Com certeza. E foi muito o que falaram no bloco anterior, que é mais do que geografia, tem muita história para contar e é muita história emocionante. E aí, puxando pro tema, gostaria de, com toda essa exposição que a PUC e a PUC, o tema do Padre Cícero, eu gostaria de entender como que o Juazeiro do Norte e o Padre Cícero Romão nos ajudam a entender melhor o legado e o que ele nos ensina. Então, a Angelina aqui falando. Obrigado. Boa tarde a todos. Como é bom estar aqui, sim, né? A gente agradece pela acolhida, nossa equipe de Juazeiro lá do Ceará. Como vocês nos acolheram e nos acolhem, então essa nossa relação, esse estreitamento de laços. Sim. Imagine vocês que estão em casa, como o estúdio aqui está bonito, viu? Tem muita gente, tem muita gente aqui no estúdio, então como é bom a gente estar aqui. Então, qual é essa relação, essa afirmação, sim, que a gente quer trazer a partir do tema, né? O que a gente tem para contribuir enquanto Nordeste, o que a gente tem para contribuir enquanto Padre Cícero, esse legado todo, como a gente
pode contribuir pela questão do combate à fome. Sim. A fome mesmo é para ser combatida, de verdade. Nós temos no Nordeste, há mais de 20 anos, a gente vem discutindo a convivência com o semiárido. Porque o semiárido, a gente convive com ele, mas com a fome, não. Sim. Então, o que a gente tem para ensinar a partir dos ensinamentos do Padre Cícero? Um Padre Cícero, um homem muito presente na vida da comunidade, na vida do povo. E insistentemente na questão do combate à fome. O Padre Cícero, ele nasce na seca e ele morre também numa grande seca. Então, ele viveu todo o período da seca. Ele entendeu a questão da fome. Então, combater a fome foi uma das bandeiras maiores do Padre Cícero Romão. E como ele fez isso? Ensinando o povo a enfrentar. Sim. E ensinando o povo a enfrentar a partir do que se tinha. Da união também, né? Da união, da partilha. Sim. E era a questão, como você convive aqui, como você vai plantar. E ele dizia, olha, não planta de serra acima. Faz um amparo na terra, faz uma cisterna no oitão de tua casa para captar água de chuva. Isso ele aprendeu com o Padre Biapina lá atrás. Mas a questão de plantar em mutirão, de diversificar a produção, isso o professor José Carlos falou anteriormente, não plantar só arroz, porque arroz na estiagem não se sustenta. Mas o que é que aqui pode plantar e dar? Porque tem uma linguagem também do Padre Cícero que é, aqui se plantando tudo dá. Porque chove pouco, né? O semiárido chove pouco, mas chove o suficiente, porque o problema do semiárido do Nordeste brasileiro nunca foi, nem é a falta de chuva, é a falta de políticas públicas. E isso o Padre Cícero entendeu e foi buscar alternativa. Ele escreveu para o presidente na época das grandes secas. Ele pediu ajuda ao bispo para interferir. Ele se tornou um prefeito, um político para interferir nas políticas públicas. Ele tinha uma visão extraordinária na questão de poço profundo. Como você ter água no subsolo, como você utilizar dessa água. Então, com esses ensinamentos do Padre Cícero, com esses ensinamentos do Padre Biapina, como nós, os movimentos sociais, chegamos hoje na convivência com o semiárido, com cisternas de captação de água de chuva e com cisterna de produção. Então, nós temos um programa, nós inserimos os movimentos sociais do Nordeste, nós nos inserimos na política pública federal, quando a gente define um programa, 1 milhão de cisterna. E hoje nós temos no Nordeste brasileiro mais de 1 milhão de cisterna, nos oitão das casas do Nordeste, e avançamos para mais. Nós conseguimos também, com essa tecnologia, fazer cisterna de produção, que é cisterna na roça. Então, uma cisterna de captação de água de chuva para produzir. Isso a gente aprendeu com o Padre Biapina e se aprendeu com o Padre Cícero. E, sobretudo, com a partilha. Aqui é de todos. Isso a gente já bebeu na fonte das primeiras comunidades. Isso é uma fonte bíblica. Agora, direcionando para o Frei Garcia, queria saber mais ou menos como a gente pode equilibrar a espiritualidade e essa ação prática na abordagem da insegurança alimentar. Então, nós partindo do tema, né, que foi discutido, então, primeiramente, cumprimentar a todos os rádio ouvintes aqui da Catedral 106.7 e também agradecer pela acolhida aqui de toda a equipe do Juazeiro do Norte. E eu gostaria, assim, de adentrando ao tema, pensar a partir daquilo que é proposto, o que é que o Nordeste, o Padre Cícero, né, nos ensinam para o Brasil e para o mundo. Então, o Padre Cícero, ele não só era um homem de oração, mas ele também era muito sensível à dor e, sobretudo, a essa realidade da falta de bens primários na vida do povo que eu procurava, e de modo especial na vida do romeiro. E ele pensa e associa essas duas realidades que são fundamentais para a existência humana. Por isso que, na fala do professor José Carlos, na sua apresentação, ele apresentou os 3 pilares que nortearam, de uma certa forma, a vida do Padre Cícero nessa condução do povo, que é oração, trabalho e caridade.
E a partir desses pilares que ele conduz o povo que o procura, aqueles que estão ao seu redor, ensinando não somente a uma vida e uma relação com Deus, de comunhão e proximidade, mas também orientando, como foi apresentado pela Nininha, Angelita, e também pelo padre Vilesi, as experiências de, por meio da sua sabedoria, também buscar saídas e alternativas para a sobrevivência. Assim, destacando a fala da professora Littgard, né? Ela destacou a sabedoria do Padre Cícero, que já naquela época ele era um homem, digamos, além do seu tempo, que tinha um conhecimento amplo, tanto da ciência, que tinha uma relação assim, não somente com o público que estava ao seu redor, mas buscava fora do seu espaço de convivência, como aqueles que tinham assim o domínio da ciência, meios e alternativas para proporcionar e trazer para o povo da realidade do Juazeiro do Norte e do Nordeste condições de vida melhores, né? A partir do trabalho e também de uma relação fraterna que se consolida nesses 3 pilares. É por isso que o povo do Juazeiro do Norte é um espaço geográfico que não somente se cultiva a espiritualidade a partir da devoção ao Padre Cícero, mas todo o quintal de toda a família é um espaço também que é uma oficina, que se produz diversos tipos de artesanato, e o Padre Cícero ele proporcionou isso para o povo romeiro, e é em virtude disso que o Juazeiro tem crescido assim, com muita rapidez, né? E acolhendo os romeiros que o buscavam, e até hoje o procura e tem também convivendo no espaço urbano e ao mesmo tempo religioso, social, buscam se manter, né? Então é um espaço que ele conseguiu, dentro daquilo que ele entendeu, viveu, e também procura orientar o povo, associando a espiritualidade a essa vivência prática, ou como a própria palavra oração já diz, né? Ele fazia uma associação daquilo que a palavra diz, oração, né? Não somente ficar na teoria, mas colocar na prática aquilo que nós rezamos com os lábios. Com né? certeza. E com tudo isso que todos falaram, de todos esses blocos, eu queria perguntar qual é a mensagem principal que vocês esperam que nossos ouvintes levem dessa discussão. Qual é a mensagem que vocês têm para dizer de todas essas histórias? Eu acho que tudo fica a comunhão. Sim. A gente não tá... Nós estamos aprendendo, isso tudo é uma troca. Com certeza. Nós não viemos aqui ensinar como que vive no Nordeste, como é que viver no Nordeste. Nós viemos aqui partilhar a nossa experiência de como a gente está convivendo. E como a gente aprendeu, como foi gostoso esses dias aqui, essa partilha de todo o entendimento, a convivência da gente, a conversa, o que a gente tem para ensinar, o que a gente tem para aprender. Então é uma troca que a gente vem. O que fica na gente dessa semana é essa construção. Esse país, ele está em reconstrução. E essa construção e reconstrução passa pelas nossas mãos. Principalmente de vocês mais jovens. Viu, meninos? Vocês da comunicação. Então, a nossa responsabilidade de difundir esse amor, que é a prioridade do fazer do Padre Cícero e do fazer nosso. Então, é essa radiação, esse amor, essa convivência essa semana no Rio de Janeiro para todos nós. Essa partilha do conhecimento, dos saberes, dos sabores, dos cheiros. Então, assim, isso para nós é de muito incentivo, assim, e como os meninos já anteciparam, é uma coisa, um momento de fortalecimento das nossas relações. O que vamos fazer a partir de agora, dessa semana? Como continua a nossa construção e a nossa relação Rio de Janeiro, Ceará, Rio de Janeiro, Juazeiro do Norte. Então, vocês vêm para Juazeiro do Norte, que a gente já veio aqui, né? Então, vocês estão convidados, todos e todas, a ir para Juazeiro. Vamos para nossas romarias, vamos partilhar mais de perto. E a gente também espera voltar aqui também. Com certeza, pode voltar sempre que quiser. Andréia, quer acrescentar alguma coisa? Eu quero dizer que é uma experiência, né? Pensando desde 2020 até aqui, é uma experiência de nós nos reconhecermos como irmãos.
Acho que a gente tem vivido tempos onde a gente olha para o outro como um inimigo, né? E pensar essa semana é pensar em caminhos que a gente construa essa relação de olhar para o outro como irmão. Sim. Como um irmão que está comigo, está junto, e juntos a gente vai pensar alternativas para essa realidade cruel que é a insegurança alimentar. Perfeito. Frei Garcia, para fechar com chave de ouro. Então, ouvindo aí as palavras da Andréa, né, eu acho que essa experiência nos leva a nos unir. Nós vivemos em um país diversificado e de várias etnias, né, como diz Caetano Veloso, mas que nós somos o único país e, historicamente, houve sempre espaço de distanciamento. E eu acho que essa semana, como essa iniciativa, nos ajuda, e pelo menos tem me ajudado bastante nas reflexões diversas que teve durante a semana, e hoje de modo especial na palestra, né, no encontro lá da Ana Mourão, que destacou assim, quando tinha os projetos de Universidade Solidária, que foram para algumas comunidades do Nordeste, e lá eles aprenderam bastante com a experiência daquele povo, para mostrar que ninguém tem tudo e todos nós temos um pouco para contribuirmos e nos tornarmos mais próximos, mais humanos, e convivendo como irmãos, podermos viver aquilo que Jesus nos ensinou, que é o amor, né? Então, até uma das suas alunas que estava lá fazia apresentava por meio da fala essa experiência, que essa troca de experiência, esse contato com o diferente nos ensina a ver no outro a própria presença de Deus, e também nos tornando mais irmãos, mais próximos. E essa semana tem me ajudado, assim, acredito, e tem a perceber a riqueza tanto nossa, como também mostrando para a PUC Rio, para aqueles que estavam lá, a grandeza e o potencial que tem o Nordeste, né? Que isso nunca foi desenvolvido por falta de políticas públicas, que nunca teve um olhar direcionado. E, ao mesmo tempo, nos colocando dentro do mesmo país, com cultura ou etnia diferente, mas nos tornando dentro da diferença aquilo que nos une, que é a fé, essa questão do ser irmão e de tudo, de celebrarmos a fraternidade a partir das palavras que Jesus nos ensinou, né? Que Deus é amor, e onde está o amor, Deus está aí, né? Como diz São João. Perfeito. Eu falei que ele ia terminar com chave de ouro, né? Queria agradecer a todos os convidados hoje. Eu e o Thiago, né? Agradecemos. Com certeza. E os ouvintes, qualquer pessoa que quiser saber mais dessa exposição, entra no Instagram, Departamento de Teologia PUC Rio e Vicariato Social. Ainda tá rolando, ainda dá tempo de dar um pulinho lá na PUC, na Pastoral Universitária, né? E tem exposição, tem a feirinha também que tá tendo, tem mais palestras. E é isso, pessoal. Queria agradecer, obrigada. E fechou. Até o próximo programa, pessoal.